Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. Antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, pedir para vocês interagirem mais com a gente gosta, gente. Muito. Fiquem à vontade para isso. Se inscrevam no canal, aperte o sininho das notificações, curtam os nossos vídeos, compartilhem, comentem, deem sugestões. A gente gosta e a gente quer ouvir vocês. Vai ser um prazer imenso. E outro dia a gente estava em uma reunião nossa para a gravação dos programas e falando sobre as percepções do mundo masculino, do mundo feminino. E é esse o nosso tema de hoje. Eu estou vendo aqui que as minhas companheiras de programa não param de comer. Elas não querem me ajudar hoje a gravar o programa. Vocês sabem quem que é isso, gente? São as delícias do Paladar de Sucesso. São deliciosos os produtos dela. Delícia. São uma delícia os produtos da Paladar de Sucesso. Olha isso aqui. Eu tô comendo o bolinho maromba, gente. Espetáculo. Uma delícia. Eu também comi. São todos feitos com produtos naturais. A geleia de maçã com pimenta também é uma delícia. Eu já experimentei. Adoçada com tâmara, tudo natural. Deixa eu aproveitar e experimentar também. O meu eu já comi tudo, que eu nem experimentei com a geleia. Gulosa. Estou estragando o estúdio. Vocês comem, acabaram de comer, que eu preciso de vocês para participar comigo. Porque agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Porque nós, quando estamos nos referindo aos homens, né, a gente fala, homem pensa assim, mulher pensa assado. Homem faz assim, mulher faz assado. E existe mesmo características biológicas que diferenciam o homem da mulher. Muito. Né? E essas diferenças é que fazem a diferença no agir, no pensar, por incrível que pareça. Né? Uhum. Então é muito bom a gente trazer isso aqui até para esclarecer, né? Por que homem é assim? Verdade. Por que mulher tem tendência a ser assado? Né? É porque realmente existem características que são diferentes. Falam né? até assim, que o homem tem a visão espacial. Olha só por cima. Principalmente quando vai procurar as coisas. Nunca encontra nada. Questões geográficas, né? O homem tem mais facilidade. Temos diferenças na retina, temos diferenças no cérebro, mas que eu achei mais interessante. O cérebro do homem tende a ser maior, porque a estatura do homem tende a ser maior. Ele é 10%, né? Maior. Maior do que o da mulher. Né? Mas em outro... Isso não quer dizer... Não há uma relação direta com ser mais inteligente ou menos que a mulher. Sim. Não há uma relação direta, mas pensava-se que o homem era mais inteligente que a mulher. Mas as pesquisas comprovaram o contrário. Que apesar do cérebro ser menor e da mulher também ter neurônios a menos que os homens. Mas tem mais conexões. Tem mais conexões acontece. Entre os neurônios. Né? Então, acaba que existe aí um equilíbrio. Né? Um equilíbrio, né? E o homem também, os lados do cerebelo dele são diferentes da mulher, que na verdade, essa questão do cerebelo é o responsável pela nossa coordenação motora. E a mulher realmente tem uma coordenação motora melhor do que o dos homens, né? Vale lembrar e destacar, gente, que isso não é uma regra. E também nem é uma comparação que a gente está fazendo, a habilidade né? É coisa que a gente pratica, né? E que também não está restrita ao fato de eu ser homem ou mulher. Não. Sim. Isso é claro que isso é estatisticamente, são pesquisas realizadas falando aí de uma maioria, né? Não quer dizer que são características específicas só de homens ou só de mulheres também. Sim. Vai ter mulher que às vezes vai apresentar esses mesmos dados que a gente está dando aqui, né? Tanto que a gente nota em termos de comportamento, por exemplo, para dança. Tem mulher que não sabe dançar. Verdade. É dura, como homem. Tem homem que também não sabe dançar. Tem homem que dança Ou muito bem. Tem homem que né? dança que pelo Rebola menos mais que a mulher. São dados que existem, científicos, estudados, mas que não comprovam muita coisa, né? A gente até buscou esse tema justamente porque a gente queria ir além das questões científicas, né? Falar dos aspectos comportamentais, emocionais e espirituais. Então, o programa de hoje ele é voltado para essa percepção fora da caixa, né? Do que vocês podem pesquisar e encontrar em livros, em sites, etc. Né? É claro que a gente aqui também quer trazer um pouco da nossa visão em relação a isso, de acordo com as nossas experiências, lembrando, né? Que todo conhecimento é importante. O conhecimento científico e também o conhecimento empírico, que é o do senso comum, que é o que a gente também vai trazer,
que é aquele que eu aprendo a partir das minhas vivências e experiências. Sim. Então, ele é tão válido quanto. O bom do conhecimento científico é que ele explica. E respalda, né, muita coisa. Então, assim, ele explica algumas questões do nosso comportamento, algumas questões da nossa visão, do nosso pensar, do nosso falar, né? Perfeito. Então, é muito válido o conhecimento científico, né? Mas não é uma regra, né? Eu pude perceber que não é uma regra que... essas variações... Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade... Obrigada, amiga. Não é uma verdade absoluta, exatamente. Muito bem colocado. Existem existem tudo dos dois lados, né? Perfeito. Tudo dos dois lados. E é interessante, né? Porque quando você vai pesquisar sobre por que os homens, né, têm percepções diferentes de nós e nós diferentes deles, né? Assim, aí pra gente até falar sobre isso, a gente tem que entrar dentro da caixinha, né? Mulher, homem. Né? E aí os estudos, eles comprovam, né, que o homem, ele está relacionado principalmente ao lado esquerdo do cérebro, né? E a mulher ao lado direito. Não que o cérebro seja dividido certinho, direito e esquerdo, mas tem o nosso cérebro, o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é mais racional. Ele é lógico-matemático, ele é intelectual, ele é racional. E o lado direito é o emocional, sentimento, intuitivo, empático, né? E a mulher, então, ela tá mais tendenciosa a esse lado direito do cérebro e o homem ao lado esquerdo. Por isso que tem um ditado: o homem pensa com a razão e a mulher com a emoção. Não é uma regra, existem as exceções, né? E é muito interessante o homem com características femininas, a mulher com características masculinas, porque essa questão de sensibilidade, por exemplo, né, de emoção, a mulher externaliza muito mais que o homem. Isso aí é uma habilidade da mulher, né? O fato de ser mulher. As mulheres têm mais facilidade. Isso não quer dizer, né, que não vão ter homens que não possam ser assim. Exatamente. Né? Então, assim, é muito gostoso de ver o homem com características mais o paterno-materno. Legal. Né, que cuida muito dos filhos. O homem que gosta de dar atenção para a mulher, de fazer carinho, de dizer que ama, de conversar, cuidar, né? De conversar. Porque isso é uma coisa muito voltada para o feminino, de falar o que sente, né? O cuidado. E é tão engraçado essa questão assim do sentimento em termos de amor, que a mulher ela ama na presença e na ausência. Né? Então o marido não está em casa e ela continua amando o marido, e ela continua lembrando do marido, ela continua pensando no marido. O homem não, quando a mulher está ausente, ele vai fazer, né? Exatamente, ele vai fazer o que ele tem que fazer, e quando ele chega em casa, ele percebe a mulher. Tanto que é comum você ver mulheres viúvas, dificilmente elas trazem outro parceiro, né? Iniciam um novo relacionamento. Elas têm mais resistência, talvez. Sim. E o homem, não, né? Quando ele é viúvo, ele tem... Não estou generalizando, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com porque a gente está trazendo aqui algumas reflexões. As percepções, né? Questões que a ciência traz, né? Mas isso não quer... E até os próprios artigos científicos, eles vêm colocando. Não é regra para todo mundo, isso aqui não é uma regra. Não é uma lei, né? Porque quando é lei, é isso e pronto, acabou. É um estudo e que não está fechado nessas caixinhas específicas apenas. Né? É uma grande maioria que vai apresentar esses aspectos, né? Mas não quer dizer que todos vão apresentar. Sim. A gente continua no próximo bloco. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem folibulite?
Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta e aí, continuando com essa questão do homem e da mulher, lembrando, gente, que isso não é uma questão de gênero. É bom que isso fique claro, né? Os homens, eles têm uma visão mais sensível ao detalhe. Isso é o que a gente encontra como... Isso é literatura. Literatura. Eu, particularmente, discordo também. Um pouco dessa questão. Até, sabe aqueles exemplos assim... Fulano, onde está isso? Procura aí. Eu não tô vendo. É verdade. Você volta do salão... Você volta do salão... Faz assim, ó. Não percebe uma mudança. Oi, meu bem, Mas você não aí falou é que nada, tá. não cortou meu cabelo. Ué, mas você cortou? Você fez alguma coisa? Mas aí é que tá. A visão da mulher, ela junta as partes para o todo. O homem precisa ver o todo para perceber que você cortou o cabelo. Precisa te ver assim, ó, como você está hoje, produzida. Para ver que você fez a sobrancelha, para ver que você cortou o cabelo. A mulher consegue perceber. Ele só cortou o cabelo, ele fez a barba. Mas no científico está dizendo que é o contrário. Que é o contrário. Né? Que ele vê os detalhes. Ele não vê o todo. Mas não. Ele vê detalhes. Né? Ele vê os detalhes. Como se ele chamasse a atenção dele. Porém, ele vê em profundidade, no foco. Ele é focado. Né? O homem é mais focado, né? Ele precisa... Ele não tem esse olhar de ver todo o sistema. Por isso que eu não concordo que o olhar dele é sistêmico, é o nosso que é. Pois é. Que a gente consegue mas ver porque todo, o nosso é relacionado, o dele é... específico. Tanto é que, por exemplo, a mulher está sentada aqui, ó, uma turma de amigos. A mulher viu a roupa de quem está aqui, viu a pessoa que passou linda, está prestando atenção na conversa. O homem não. Sabe, às vezes assim, peraí, deixa eu ouvir o que fulano está dizendo. Né? Então, o homem consegue, o homem enxerga em profundidade. Esse detalhe, eu não sei aonde que eles tiraram esse detalhe, né? E eu acredito que ele também só enxerga em profundidade quando é do interesse dele. Eu acho que o homem, por isso que ele é focado. Se aquilo ali é o foco dele, ele vai enxergar aquilo profundamente. Ele vai... E em detalhes. Talvez é nesse sentido. Isso. Talvez seja do isso, contrário, né? não. Ele fica... Ele não se... Tanto que eu enxergo o homem como muito mais raso. A mulher tem facilidade para aprofundar temas, assuntos, conversas. O homem, ele é raso. Raso em que... Né? Isso, gente, que eu estou falando aqui não é uma crítica. É uma observação. Eu acho que a gente tem que lembrar que nós estamos constantemente observando o outro. E isso é importante até para a gente definir para a gente como eu quero ser também, né? Será que eu quero ser uma pessoa mais profunda ou mais superficial e rasa? E tudo bem se você definir que você quer ser mais superficial e rasa, ué. Agora, se você define que você também quer ser mais profunda, né? Você veste a camisa aí, então dá... Mas mesmo assim, nessa profundidade que você está trazendo, nessa questão, a mulher ela é sempre mais... Eu não queria usar essa palavra detalhista, mas essa que me vem agora. Né? Que a mulher é mais detalhista, a mulher... na verdade, a mulher precisa de mais coisas, né? Do que o homem. Como assim? A mulher, por exemplo, não basta só você falar um oi com carinho. Às vezes eu não quero entender só pelo seu jeito de me olhar. Eu quero ouvir mais. Eu quero mais ela quer um contexto, né? Ela quer tudo. Ela quer um contexto. Né? E o homem não. O homem é mais, digamos, mais simples. Sabe? Direto. Mais objetivo. Mas isso você vê até pelos filmes pornôs, né? É isso que o filme pornô, ele agrada muito mais o homem. Por quê? Porque não tem um contexto direito. O negócio vamos lá no finalmente. E pra mulher não. Foco. Trem vai lá. Exato. Agora a mulher não, ela quer 50 tons de cinza. É isso. Não é não? E os 50 tons de intensidade? Melhor ainda. Mas isso esse é o pornô. Não, 50 tons de... É uma trilogia, né? Essa é uma trilogia, o 50 o tons. filme? Não, mas intensidade aí eu não sei. Tem 50 tons de intensidade. É o quê? Uma série? É um filme? É o depois dos 50 tons de cinza. É mesmo? Como assim depois? Saiu um, depois saiu o 2. Dos 50 tons? E por que você chamou ele de outro nome, intensidade? Porque, gente, são 3 livros. Certo? 50 tons de cinza, 50 tons
Mas isso. Mais escuros. mais escuros. Depois não sei o quê. Mas o nome do filme não é 50 tons mais escuros, não. É 50 tons de intensidade, se eu não estou enganada. Eu já vi os dois. Procurem na Netflix. Você está falando do filme, né? Estou falando do filme. Ah, não, mas o filme eu vi todos já. também. Não, teve mais. Então, melhor do que os 50 tons de cinza. Ah, você fala a continuação. Sim. Porque aí a continuação, ó, o que a Anastácia vai fazendo? Anastasia, né? Anastásia. Anastásia. Ah, Que nome Anastácia. estranho. O que acontece? O que ela vai fazendo com o Christian, gente? Ela tira ele da superficialidade, do raso. Porque, na verdade, ele nunca foi, né? Nunca aprofundou é. relacionamento nenhum. Ué. E o que ela faz? Ela traz ele para um contexto, para uma realidade, Sim. para valores Pra novos valores. para aquilo que ela quer Aflorar o sentir. sentimento, porque, na verdade, como ele mesmo disse, ele que era o submisso, né? Mas ele fazia de conta que ele que era o dominante da situação, e, na verdade, ele não é. Nunca foi. Nunca foi, que ele mesmo se titulou como sádico. Né? Ela trouxe ele para a realidade que ela queria sentir. Acaba que Dentro do desejo dela. a gente fica meio que naquela que ele é o que está manipulando ela, querendo trazer ela para o mundo dele, é o que ele tenta, ele não consegue. Não. Né? Quem faz isso é ela. Né? Que Sem seria só fazer mais esforço uma. Porque nenhum. ela já estava muito Ela mais no mundo dele resolvida. seria só mais uma. Exato. Sim. Exato. Seria só mais uma. E tanto que ela consegue, né? Muito bem feita, Muito até bem por sinal. feito. E ela mostra para ele o quanto a profundidade era necessária, né? Para que o relacionamento mesmo pudesse manter. Evoluir. Então, esse exemplo do filme é um exemplo excelente da diferença, até da forma como o homem vê. No caso aqui, a gente está colocando especificamente relacionamento amoroso, né? Mas isso relação a tudo, gente. Mas e para vocês que são casados, que têm um relacionamento direto com o homem, né? Como que é para vocês assim essa questão do que você gostaria, de como você gostaria que seu marido agisse em determinadas situações, por exemplo, preocupação com os filhos, a logística do dia a dia dentro da sua casa com filhos, detalhes na hora de fazer alguma coisa que vocês precisam fazer juntos, viajar, comprar, algo desse tipo. Nossa, vai ter outro programa para eu falar sobre isso? Porque dá pano para manga. Eu vou deixar a Simone primeiro se manifestar. Para nós. Para nós. Então, bom, o Marco é muito... vocês estavam falando e outro dia ele me chamou a atenção. Ele falou assim, meu bem, vem cá, seu marido tá te chamando. Eu falei assim, ixi, vai vir bomba, né? Aí ele falou assim, meu bem, ele me chamou a atenção. Ele falou assim, você não tá se vestindo bem. O Marco é um cara mais sensível. Assim, eu percebo. Ele se atém aos detalhes. Ele não é raso. Então, acho que existe casos e casos, é o que a gente fala. O Marco, ele percebe as necessidades. Lógico que nas necessidades dele, ele acaba falando, é a minha necessidade. Mas, assim, vamos dizer que mais de 70% ele percebe tudo que está acontecendo. Então, ele não é tão raso. A percepção de quando eu não estou bem, ele sabe. Então, ele é atento. Ele é atento a todos os sinais. Né? Quando eu não estou legal, quando os filhos de 4 patas também não estão. Às vezes, ele é mais atento do que eu, né, em relação a isso. Ele consegue diferenciar um pouco mais. Porque antes eu trabalhava fora, eu ficava fora praticamente 12, 14 horas e ele sempre em casa. Agora, né, nos últimos 5 anos que eu estou vivenciando mais a rotina dos cachorros. Antes era ele. Entendi. E fora a família dele também, né? Sabe quando a mãe não está bem, quando o fulano não está. Então ele é mais profundo na percepção do que está acontecendo. Inclusive no trabalho. Pois é, mas essa... Para você ver que aí ele entra num grupo que sai do padrão. Então, da não maioria. É porque é o meu marido, né? Mas ele é assim. Você vai continuar contando pra gente daqui a pouquinho, porque eu tenho uma pergunta para você. Ah, Voltamos já.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta e a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, mas ele atende às suas expectativas como mulher no sentido da profundidade, no sentido do detalhe, no sentido daquilo que você espera? Atende. Ele é minucioso desse tanto? Que bonitinho! Que apaixonada! É sim. Não posso, assim. As pessoas até perguntam quando não conhecem a gente. Vocês começaram há pouco tempo? Estão juntos há pouco tempo? Que bonitinho. Não, a gente já está junto há 20 anos, né? Nossa, mas é assim quando você desliga o telefone, meu bem, beijo, tchau, fico condenando. Não é. Normal. Ô Simone, então você, no caso, mas você também é profunda? Sou. Interessante isso, né? Então, os dois. Mas a pergunta implica no seguinte que eu quero dizer, porque às vezes... gente, tem até um livro que chama Homens são de macho e mulheres são de menos, explicando aí essa diferença. E é basicamente sobre isso que a gente está falando. Porque às vezes a mulher espera, por exemplo, um buquê de rosas. Aí o homem vai e pega o carro dela para lavar achando que está agradando. Não. Então é o tipo de coisa que faz. O Marco, ele me surpreende. Aí às vezes muito. você quer um abraço, ele chega e só te dá um beijo na testa, vira as costas. Quer dizer, ele deixou de ser carinhoso? Não. Mas ele não, às vezes também não atende como a gente estava querendo naquele momento ser tratado. Né? Não. É lógico que eu não vou falar assim, 100%. Não, vai ter o momento dele. Né? Mas assim, na maioria das vezes, nossa, não tem que reclamar. Que fofo, que tu. Eu acho que o contexto do meu relacionamento é um pouco diferente. Eu percebo lá em casa o Paulo, ele é bem sensível. Foi até ele que me despertou muito esse olhar para entender, né? Foi a primeira vez que eu me toquei que homem podia ser feminino, porque ele é muito, ele é sensível, ele é emotivo, ele é do tipo que vira para mim e vem e fala, sabe? Assim, do nada mesmo, às vezes. Ele tá preocupado com alguma coisa, mas ele é muito ali, pontual. Sabe? Assim, aconteceu ali alguma coisa naquele momento que fez ele dar uma despertada e ele vem e fala um trem pra mim, sabe? Tipo, nossa, Mi, a gente precisa marcar de fazer uma viagem juntos, só nós dois, né? Pra gente cuidar da nossa relação, papapá. Mas tirou aquele momento específico ali que ele fala isso, o resto do tempo é aquela coisa rasa, sabe? Porque eu acredito que é a maneira dele que ele aprendeu a viver, sabe? Para ele, porque a gente tem que levar em consideração que cada um tem as suas próprias cobranças, né? Então, ele já se cobra algumas questões relacionadas ao masculino, que isso já que vem, né, de outras gerações, que tem que ser o provedor, que tem que dar conta do lar, que tem que oferecer a qualidade de vida para a família. Que eu, por um lado, eu fico feliz, mas por outro lado eu fico com receio de quanto isso pode estar fazendo mal para ele também, né? Até porque eu nunca fui uma mulher de querer ter dependência do homem, né? Nunca tive. Então, isso já é desde antes, né? Antes da gente casar até. Mas eu percebo que eu tenho os meus momentos em que eu também sou mais ríspida, sou mais distante. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo também que... Então, essa coisa do masculino, eu percebo que eu tenho uma parte minha masculina que já foi mais forte e que hoje eu já consigo equilibrar melhor com o meu feminino. Então, sim, né? Lá em casa, eu sou muito profunda. Muito mesmo. Independente de masculino e feminino. O Paulo é raso. Então, nesse ponto, nós temos alguns conflitos. Tanto nas questões de trabalho, na relação com os filhos. Porque com filho, gente, você não pode ser raso. Eu não aceito. E aí eu converso muito isso com ele, porque ele precisa, e ele sabe que ele precisa mesmo, treinar ser menos raso com os meninos. E comigo, claro, também. Mas com a gente, parece que com a mulher, com a mãe tem essa tendência a fazer isso, né? Fazendo bem feito com os meninos, tá tudo bem, sabe? A gente fica em outro plano, né? Num segundo plano, não tem problema. Só que aí é que tá, né? Eu acho que não combina muito com você isso, não. Mas é porque eu não tenho uma dependência do amor dele.
Já ia falar. Eu não Porque criei dependência. Uma então, coisa é a expectativa que você coloca Muito quando bem. você gosta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa do toque. Então tem que me encostar. Senão eu acho que Nossa. tem algum problema. né? Eu não vejo isso em Não você. Não sou. Né? E Eu às não tenho vezes- necessidade de estar falando, meu amor, você está precisando de mim. Não. Nem vem com essa Não é nesse conversinha comigo. sentido, Não Eu sinto. tô falando do toque. Não, e eu tô falando de outras coisas Gente, que é é só passar normal. perto de mim e fazer assim, tá bom? Mas, entende? Eu tenho essa necessidade do toque. E às vezes também, Michele, é a questão de como a gente vê o que o outro quer nos dizer ou quer nos demonstrar. Sim. Eu lembro daquele evento da bicicleta, num momento, não lembro o que foi o contexto, mas eu lembro que o Paulo falou assim, a Michele ainda não entendeu que eu quero ficar perto dela. Mas às vezes é o jeito de falar que eu não consegui perceber, ou você também não estava querendo perceber no momento, ou ele não foi tão claro como eu esperava que fosse. É porque eu entende? tenho meu momento de individualidade, Não, mas né? aí, mas o que eu quis dizer é o seguinte, eles é o jeito, o jeito Cada um específico tem de o cada seu um sua explicar. forma. Perfeito. O jeito específico de cada um demonstrar. É. O jeito específico de cada um fazer, né? Mas eu Então acho- como é importante a gente estar atento para Para reconhecer. para reconhecer, Perfeito. ter essa sensibilidade de perceber, Sim. de reconhecer. Não, né? hoje, eu acho que a Simone deve ter essa percepção também. Hoje, eu aceito o Paulo do jeito que ele é. E ele me aceita. Ele sabe, eu sei exatamente com quem eu casei, ele sabe exatamente com quem ele casou. Né? Então, assim, eu acredito que esse aí é um ponto muito importante. Independente de como eu vejo a vida, como ele vê, é rasa, é fundo, não importa. O que é sabe? muito importante também, que evita conflito. Total. Sim. Isso aí, porque às vezes você fala um pouquinho mais ríspida, mas não é que você tá brigando. É. Não. E aí, né? Sim. E ele entende Entende. isso, que eu já presenciei, ele entende isso. E aí, ele E ele ainda faz uma piada do negócio. Né? às vezes faz até uma piada, Ele é mas ótimo. assim, é tão importante isso que às vezes não é uma briga, é só o jeito de falar. É o jeito de falar. É assim que eu sou, né? Se aceitar, é Perfeito. muito Conhecer, né, importante, com quem você né? está lidando, né? É. Para justamente não gerar essa Pra você- ilusão de que Conto não. de fadas. Não. É porque por mais que a gente tenha essa ideia, essa noção, né? De que existem essas diferenças entre homens e mulheres, essas percepções que são diferentes. Habilidades, né? Que a mulher tem uma tendência maior a desenvolver e o homem menor e vice-versa. Mas eu acho que isso vai muito da criação. Por que o Marco é assim? Ele viveu isso com os pais dele. Mas então ele desenvolveu uma habilidade, você está entendendo? É. Então, talvez se ele não tivesse tido essa influência, ele não teria desenvolvido. Então, tem essas questões também. Por isso que é muito melindroso. É muito melindrosa a gente colocar o homem dentro, né? Que a percepção do homem é X e a da mulher é Y. A gente não pode fazer isso. Né? É melindroso, porque são muitas as nuances, são muitas as vertentes, né? Sim. Tudo que envolve, que influencia. Né? Então, esse exemplo aí que você está dando é perfeito. A criação vai fazer toda a diferença. Faz a diferença. Né? Que ele vai me dar aquilo que ele recebeu e que ele viu, presenciou Exato. entre a É, mãe isso e o faz pai. toda uma Faz uma diferença. diferença. É as experiências, né? As vivências. Faz toda uma diferença mesmo. É o Apesar de que da gente saber que cada um tem personalidade própria, Sim, né? sim. Mas aquilo que você presencia, os pais são espelho dos filhos, né? É o que você acha que é certo e errado, Aham. Sim. né? Sim. A gente volta já já no próximo bloco. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta com o nosso programa de Cara com Elas, gravado aqui nesse estúdio delicioso do canal Brenda Santunione, sempre preocupado em trazer conteúdo para vocês. Muito bem. E conteúdo de valor, né? E dar valor nesses conteúdos. E é tão interessante isso tudo que a gente está falando aqui. Quando a gente vai pesquisar sobre esse assunto,
São sites e mais sites, né? Livros e mais livros escritos a respeito, todas as áreas, né? E eu achei tão interessante que aquele jornal Isto É, só que dinheiro, na parte de dinheiro, olha que legal, trazendo o feminino é o futuro. Vocês lembram dessa frase? É uma frase antiga, né? É uma frase antiga. Foi usada até na Folha de São Paulo, porque eu vi também. Olha aí, tá vendo? Vira e mexe eles 2020. voltam. Olha aí. E vira e mexe, voltam com essa frase, né? O feminino é o futuro. E aí, claro que eu não quero aqui trazer essa questão feminismo, porque não é a mesma coisa. E também não é a mesma coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, e aí a jornalista que escreveu a reportagem do Isto é Dinheiro, ela fala sobre essas questões, né, das diferenças do homem e mulher, e ela traz o seguinte, o quanto a pandemia, né, o Covid, tudo que aconteceu com a gente nesses últimos anos, provou, né, que nós abrimos uma nova era, em termos de quê? De habilidades voltadas para quê? Empatia, né? Que mais que ela colocou? Resiliência, solidariedade e colaboração. Aí ela linka com a questão do feminino, da mulher. Que a mulher, ela tem muito mais predisposição e mais, instintivamente, ela tem mais facilidade para ser isso. E aí justifica muita coisa que eu já percebi mesmo no dia a dia, né? Eu percebo, pelo menos aí eu vou falar em relação aos homens que já passaram pela minha vida, né? Que eu já tive relações, e aí entra pai, entra todo mundo. O que acontece? Eu enxergo muito bem isso. O homem, ele é menos empático, de forma geral, tá? Não vou falar que todos, porque eu acredito que vai haver exceções, como a gente está colocando aqui. Então, ela coloca, né, que o futuro é feminino justamente porque, a partir disso tudo que aconteceu devido à pandemia, né, novos parâmetros foram estipulados aí na questão da sobrevivência da humanidade, né, das nossas relações. E aí vai ao encontro do livro do Daniel Goleman, da inteligência emocional, de 20 anos atrás, best-seller, né, que vem falar justamente que essas são habilidades de pessoas que vão vencer na vida, que a pessoa, para ela realmente se destacar, blá, 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 e vamos colocar aí, ter a questão de viver na prosperidade e abundância, né, de evolução mesmo, ela precisa desenvolver essas habilidades, que são habilidades da inteligência emocional, né, e que naturalmente a mulher, ela tem mais predisposição para isso. Por isso que nós, mulheres, a gente está sempre criando movimentos. Né? Agora, engraçado. Juntas somos mais fortes. Tem esse que está junto, que é o Me Too, né? Que as mulheres, elas se unem para poder se defender, para poder direitos iguais. Então, a mulher, ela tem a percepção. Aí a gente vê que a mulher ela tem essa percepção mais forte de fazer esse movimento, né? De trazer à tona todo esse sentimento de resiliência, colaboração, solidariedade, empatia. Coisa assim. Por mais que o homem, igual eu vejo muito, eu falo muito, às vezes eu queria ser homem do que ser mulher. É praticidade. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu escuto o Marco Aurélio falando, fulano de tal, brigando, e daí 2 segundos eles já estão conversando. A mulher não. A mulher é rancorosa. Por isso que quando eu trouxe uma vez o tema sororidade, que a sororidade é seletiva, é justamente por conta disso. Então, a mulher está sempre envolta a muitos movimentos. Então, Mas você sabe que eu acho muito interessante? É que eu vi uma pesquisa também feita com música, e a frequência toca muito mais, o coração do homem é muito mais sensível à frequência pensa do que o da mulher. Pensa num negócio desse? E eu não entendo isso, não. Olha, mas, gente, agora eu tô falando, não é porque meu marido não, mas ele chora com música, ele chora com filme. O meu não. E a Essa gente parte sou vê, eu. por exemplo, nessa questão, né, de sensibilidade ligada ao emocional, a dificuldade que o homem tem, às vezes, de se expressar, de dizer aquilo que sente, de procurar ajuda. A gente já falou isso aqui diversas Muitas vezes. vezes, Né? Então, assim, foi até muito interessante fazer toda essa pesquisa para trazer o programa, da gente ver que a
a literatura parece, às vezes, estar tão longe da realidade, né? Como né? se ela não tivesse Evoluído. atualizado, Talvez né? seja da nossa realidade, mas muitas ouvidas também, né? Eu acredito que é muito bom a gente expandir a nossa mente. Expandir, você tem que estar aberto, você tem que estar aberto. Uhum. Então, quando a gente foi fazer as pesquisas para poder trabalhar o assunto do programa de hoje, eu me permiti receber uma informação que talvez eu não concorde. Não que concorde. aconteceu em várias informações, na verdade. Então, assim, foi ótimo, foi bom para refletir, foi bom para um conhecimento a mais, mas algumas coisas para mim não fazem sentido. Para mim. Também tive Talvez essa tenha a sensação. ver com o que eu experimentei da vida, né? Às vezes Sim. a gente não experimenta tudo, não dá para experimentar tudo. E eu acredito que para vocês aí do outro lado fica essa reflexão para você também trazer de acordo com o que você já viveu, com as experiências que você já teve, né? O que você já experienciou mais, né? Você percebe realmente que existe essa diferença, né, entre homens e mulheres? Você vê mais como uma questão sexual ou realmente é uma questão comportamental mesmo, né? Porque acaba Agora também uma coisa não implica a outra no sentido de que para eu ser mais sensível eu tenho que demonstrar sensibilidade. com certeza. Sensibilidade não Concorda tem... comigo? Me veio isso aqui na cabeça agora, que aí eu comecei a buscar na minha memória pessoas do meu convívio que têm a sensibilidade, mas não demonstram a sensibilidade por alguma razão. Meu pai é um. Meu pai era assim também. Meu pai é um. Eu fui descobrir que eu tinha um pai que se preocupava comigo. Ele se preocupava no quesito, eu sou pai, vocês são minhas filhas. Sim. Então eu tenho que prover, eu vou trabalhar para vocês estudarem. Carinhoso, mas depois já de adulta, passando por algumas circunstâncias, assim, ele não demonstrava preocupação. Num momento que ele já estava esgotado de ver aquela situação, que ele falou, filha. Num outro momento ele falou assim, filha, você tem pai. Mas ele não é de demonstrar todos os dias, né? Então, às vezes, mas interessante, outro dia, né? com a minha mãe, ele falou assim, eu sofro junto com sua mãe. Olha só. De ver a situação pela qual ela está passando agora, né? Então, assim, a gente... Ele não aprendeu a externalizar, Exato, né? Ele não teve oportunidade. Ele é um caso específico que ele não teve oportunidade. Mas eu acho que num relacionamento principalmente, eu acredito que o grande benefício que um relacionamento tem na nossa vida é quando você percebe que você pode ajudar o seu parceiro, a sua parceira, a aprender a externalizar o que sente. Quando a gente fala de inteligência emocional, não é nada fora do comum, fora da realidade ou do dia a dia da gente. É dia a dia, né? Eu virar para você e falar, amiga, eu tô te sentindo que você tá diferente hoje. Né? É você perguntar, tá tudo bem? Como é que você tá? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Uhum. Porque isso é empatia. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. O homem, como ele é muito focado, ele tem mais dificuldade em fazer isso, mas ele pode desenvolver essa habilidade. Uhum. Então, nós mulheres, quem é empático? Quem não? A mulher que não é empática, ela também precisa desenvolver. E vice-versa, né? Então, a mulher que às vezes é muito empática, ela também tem até que tomar cuidado. Para ela não deixar que se envolver na questão do outro. Né? Exatamente. Porque senão ela traz a dor do outro para a vida dela, como se fosse dela. E também não é por aí. Vai viver aqui, ó. Essa questão desse equilíbrio, ele é extremamente importante. E detalhe, tá, gente? A gente focou aqui num tema sobre percepção masculina, feminina, homem e mulher e etc. Mas a verdade é que esse programa aqui, ele é uma reflexão que vai valer para você, para o resto da sua vida, em termos de, se você quer se destacar em qualquer área, seja no relacionamento, com a sua família, com seu parceiro amoroso ou amorosa, né? Com seus filhos, no seu trabalho, você precisa desenvolver suas habilidades emocionais. Consigo mesmo, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para poder aprender a lidar com o outro. Porque uma vez que você está
em equilíbrio dentro de si, você consegue perceber o outro Sim. com muito Muito mais bem, facilidade. muito bem. Né? Porque E senão às fica vezes gerando tudo até ali, ó. entender É. a dificuldade de ele não externalizar. Exatamente. Né? Mas entender que existe ali o sentimento, Uhum. existe ali A a pessoa, preocupação, existe ali a pessoa que cuida, existe ali a pessoa que está do seu lado, mas que às vezes ela tem uma dificuldade e que você também está ali nesse momento já quase preparada, preparada para ajudar. Isso acontecer se for uma necessidade, porque às vezes também não é preciso. Né? Gente, isso. era isso que a gente queria trazer hoje nesse programa. Eu acho que tudo é válido. Né? Com tudo é certeza. aprendizado, tudo é conhecimento. E mesmo se você já tenha visto esse tema, o óbvio muitas vezes tem que ser dito, várias vezes. Tem que ser dito. O óbvio para mim pode não ser para você. Não, Tem então, sempre essas questões. E né? vamos sempre estar atentos ao exercício de se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Para que a gente possa de verdade viver numa sociedade muito mais harmônica, Humanizada, saudável, humanizada, né? respeitosa, onde de verdade a gente possa crescer e evoluir juntos, né? Se cada um lado a fizer a lado. sua parte, as coisas tendem a melhorar bastante. Amém. Até a próxima Beijo. sexta-feira. Tchau para vocês.